Dando prosseguimento à nossa programação, assistiremos agora à mesa a elaboração do conteúdo pedagógico para cursos de especialização em educação na cultura digital. Convidamos agora a professora doutora Maria Lúcia Santaella Braga, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para proferir a palestra. Convidamos também o professor Dr. José Armando Valente, do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais da Unicamp, para mediar esta mesa. Bom dia a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer o convite para estar aqui mediando essa mesa. Só que é uma mesa composta pela professora Santaella e o Daniel. Você não quer vir para cá? Da UFSCar, nosso colega. Obrigado. Novamente é um prazer poder estar mediando essa mesa com dois colegas assim que são militantes e pioneiros, vamos dizer assim, nessa área, principalmente a professora Santaella na área da comunicação e tecnologia e o nosso amigo Daniel na área de educação à distância, no trabalho que ele faz na UFSCar. E sem muita delonga, então a gente passa a palavra para a professora Santaella. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. É uma extrema honra estar aqui, abrindo esse evento. Tenho certeza que o convite, obrigada, professor, é uma façanha do Valente, do professor Valente, que acredita muito mais em mim do que eu mesma acredito. Então, de fato, eu estou sendo muito sincera, é uma honra estar aqui abrindo um evento de educação à distância, que é uma área na qual eu não milito diretamente. Então, isto aumenta a honra. E, de fato, devo dizer que fiquei encantada com a paixão da militância que a gente acabou de testemunhar nesta mesa de abertura. Eu não acredito no papel do intelectual no Brasil ou no papel do professor no Brasil que não seja o da militância política pela educação. Tornar a educação nesse país algo digno deste nome, em toda a pluralidade de sentidos que a palavra educação deveria ter. Então, eu vou fazer uma brevíssima introdução, porque me foi dado um título e uma missão aqui de apresentar para vocês este curso, mas antes eu queria fazer uma pequeníssima introdução. Quando eu digo que eu não milito diretamente na educação à distância, isso daqui essa frase ela tem que ficar um pouco relativizada, porque hoje qualquer um de nós milita na educação à distância. Ou seja, a informação nos rodeia, ela está aqui disponível na ponta dos nossos dedos. Para vocês terem uma ideia, eu equivocadamente cheguei aqui muito preocupada porque eu não tinha o link. Eu não trouxe o link, eu mandei não é por e-mail e não trouxe comigo, mas imagine que ingenuidade. Eu só pus uma palavra-chave aqui no Google e o link estava aqui no meu celular. Então, o que eu quero dizer, embora me honre muito e eu diga que não estou militando diretamente na educação à distância, é porque o centro dos meus interesses, acho que desde a infância, foi sempre aquilo
que eu sou uma semioticista, enfim, isso me levou, não é, para uma formação muito espraiada. O centro dos meus interesses está na linguagem. E eu estava lendo esta semana uma frase do Monod, Jacques Monod, Prêmio Nobel de Biologia, onde ele dizia o seguinte: não é o ser humano que criou a linguagem, é a linguagem que criou o ser humano. Portanto, vamos ampliar a nossa concepção de tecnologia. A tecnologia não é uma invenção do século XIX, da Revolução Industrial para cá, e todo esse acelerado desenvolvimento das tecnologias. A tecnologia da linguagem é a primeira tecnologia, e ela está aqui no nosso próprio corpo. Esse aparelho fonador é a primeira tecnologia, e se a gente pega o desenvolvimento do Sapiens Sapiens, todas as outras tecnologias foram prolongamentos, extensões desta primeira tecnologia, que está conectada no ser humano a esta tecnologia, que é a tecnologia cerebral. Então, hoje, quando a gente fala em educação à distância, é o estado da arte a que esse desenvolvimento do Sapiens Sapiens nos conduziu. Então, com o desenvolvimento de tantas extensões e prolongamentos da nossa capacidade comunicativa, já existia tecnologia nas sociedades tribais. Inclusive, é uma tecnologia muito semelhante a essa que eu estou utilizando agora, não fosse nós termos esse microfone, porque o grupo aqui é um pouco maior do que aquele que a minha voz alcançaria. A tecnologia depois, não é, que é aquela que, infelizmente, ainda domina dentro das escolas, principalmente das escolas, não das universidades, que são aquelas que procuram estar mais antenadas, mas da educação fundamental, da educação média, ainda predomina a tecnologia do livro. O que não significa que a tecnologia do livro deva ser abandonada. Isso é uma ilusão. As sociedades humanas e a comunicação e o conhecimento humano, a inteligência humana é cumulativa. Então, eu vim aqui para apresentar a vocês este curso que já está na rede e que foi preparado para o Ministério da Educação, para o MEC, quer dizer, ele é um curso que foi suportado pelo MEC, mas realizado dentro da Universidade Federal de Santa Catarina por um grupo específico. Bom, por que a importância deste curso? Porque a formação dos professores parece ser hoje uma tarefa crucial para o desenvolvimento da educação para o nosso tempo. Ou seja, uma educação que consiga abandonar a inércia dos hábitos adquiridos, a rotina dos hábitos adquiridos, e consiga dar o salto para dentro da complexidade do mundo em que nós vivemos. E essa complexidade deste mundo, ela está internalizada eu não vou dizer comportamento, no sistema nervoso central, no cérebro dos educandos que nós estamos recebendo. As crianças de hoje estão perfeitamente adaptadas, em continuidade com este mundo aqui. Então, a formação dos professores parece ser hoje uma tarefa crucial para que eles possam dar o salto da inércia da rotina para a integração
e a possibilidade de diálogo direto com esses jovens que eles estão recebendo dentro das escolas. Então, eu vou navegar um pouquinho neste curso, mas o que eu vou apresentar para vocês não é uma descrição do site e daquilo que vocês podem perfeitamente, cada um de vocês se inscrevendo, navegar e conhecer este curso. Eu vou falar um pouquinho dos bastidores os bastidores que levaram à criação e o desenvolvimento deste curso. Isto aqui me parece um exemplo de um trabalho competente, sério, de uma enorme equipe perfeitamente integrada e coordenada por um grupo admirável. Eu fui procurada para falar deste curso, para trabalhar nesse curso. Valente também trabalhou neste curso. E você é da equipe, né? Você é da equipe. Eu estou de pé, desculpe. É porque eu sou muito pequena e eu vou desaparecer aqui atrás desse computador. O Valente estava na comissão, não é, organizadora, e a Elizabeth, que vem amanhã dar a primeira palestra, também está na comissão organizadora. Eu participei do curso, mas me considero uma participante um pouco marginal, no sentido de que fui procurada para produzir o material pedagógico para o núcleo avançado. Eu me apresento assim de brincadeira, mas é sério, não é uma brincadeira. Eu sou uma fêmea teórica, então eu fui procurada, não que eu não tenha prática, porque trabalho como professora e nunca fiz outra coisa na vida e nem queria fazer. Vocação é paixão, não é aquilo que a gente testemunhou nessa mesa maravilhosa que nós acabamos, não é, de presenciar, todos muito apaixonados por aquilo que fazem. E sem isso a educação não vale nada. A figura do professor, ela é ainda fundamental. Quando o professor carrega dentro de si esta paixão e transmite, injeta nos alunos a paixão pelo quê? Pelo conhecimento, pela ética da curiosidade, que é essa inquietação que leva a procurar mais. Então, e na educação à distância, hoje, não é, mostrar ao aluno o campo imenso de possibilidades que ele tem. Porque aquilo que nós chamamos de educação à distância é a educação sistematizada, institucionalizada. Mas hoje, a educação à distância ela está em aberto. Bom, então eu fui procurada para desenvolver este núcleo, que é o núcleo que eles chamam de estudos avançados. E o meu núcleo se chamou Linguagens do Nosso Tempo. Quais são as linguagens do nosso tempo? Ou seja, colocar no estado da arte atual quais são as linguagens com as quais o ser humano está hoje se comunicando, criando conhecimento, formando os indivíduos. Então, é sobre isto que eu trabalhei numa pequena equipe, porque a ideia foi de criar esse núcleo dentro da linguagem do nosso tempo, sobre a qual o próprio núcleo falava. Então, eu vou sentar, porque a gente vai navegar um pouquinho, para eu apresentar para vocês vocês, lá, está ali, educação na cultura digital, .mec, etc. Vocês entram, o que é o curso. Ele se constitui por busca, por mudança de paradigma na educação. O curso oferecerá uma formação, etc., etc. Qual é o plano? Vocês têm tudo aqui perfeitamente articulado. Este site é um exemplo mais que perfeito
daquilo que no núcleo avançado nós tentamos desenvolver como linguagens do nosso tempo. Essas são as linguagens do nosso tempo. Então, como funciona a dinâmica do curso, o plano de ação coletivo, que é o chamado PLAC. Este PLAC, ele se distribui em alguns núcleos, o primeiro núcleo de base 1, núcleo de base 2, e daí os núcleos avançados, do qual eu participei, os núcleos específicos. Então, aqui a gente navega com muito aquilo que é chamado de user-friendly. Realmente, não é? Este é um dos grandes desafios da interface, que ela seja mesmo uma interface que dialogue com o usuário no terminal em que ele está. Aqui está como estudar, como se inscrever. Daí os materiais do curso, então você clica e você entra dentro dos materiais do curso, desde que você esteja inscrito. Eu quero chegar num ponto que me leva diretamente para esses documentos e guias. É aqui que se encontra aquilo que eu chamo de bastidores. Então, quando eu fui chamada, a proposta, não é, essa proposta, ela me cativou imediatamente. Embora eu diga que eu seja uma fêmea teórica, eu tenho trabalhado recentemente muito na formação de professores. Inclusive, tenho alguns livros publicados exatamente nessa direção. Então, a gente fala tanto que precisa melhorar a educação no Brasil, que a educação no Brasil, não é? Eu, inclusive, posto muito isso no meu Face, não é? Eu chamo o flagelo da educação no Brasil. Ou seja, que hoje, inclusive, uma crise que atinge os níveis mais altos da educação nesse país. Então, a nossa militância é não desistir e lutar para que, não é, a gente traga dignidade para essa tarefa que nós desenvolvemos. Então, imediatamente me cativou, porque é voltado para a formação dos professores. Então, o curso começa assim, eles procuraram e eu acho que escolheram a dedo pessoas especializadas na sua área de formação, engajadas com as linguagens do nosso tempo, hipermídia, transmídia, essa linguagem híbrida, não é? Então, eu deveria ter falado no começo, mas aqui faço um pequeno parênteses. Nos anos 90, eu fui convidada por era uma associação das escolas particulares, e era um encontro imenso das escolas particulares do estado de São Paulo. Era um encontro imenso de 2.000 pessoas lá no INB. Imenso. Então, inclusive um lugar para shows de Caetano e etc., que não é um hiperpovoado. E eu tinha, sabe quantos minutos para falar? 3. E eu falei, que recado eu vou dar em 3 minutos? Mas essa preocupação com a linguagem, não é aquilo que a pró-reitora falou? Essa preocupação com a linguagem, se ela vai fundo, ela nos deixa antenados para quais são as tecnologias atuais em que a linguagem humana se desenvolve e se expressa. Em 3 minutos eu falei o seguinte, era uma mesa de gente importante. A Marta Suplicy tinha 10 minutos, fiquei muito irritada. Eu só tinha 3. Mas eu falei o seguinte, ela só falou de... Bom, não vou fazer propaganda política, desculpe. Não, mas ela falou daquilo que ela entende. Sexologia, violência, etc. Mas o meu recado foi o seguinte, até agora, a escola permaneceu na sua, ou seja, estruturada dentro da lógica, da linguagem, do livro,
e da transmissão oral do conhecimento. Eu andava, tinha uma chácara fora de São Paulo, e via já faixas nas ruas, vamos entrar na internet. Falei, vai acontecer com o mundo digital neste país a mesma coisa que aconteceu com a comunicação de massa. O agigantamento, não é? Uma hegemonia que a comunicação de massa desempenhou nesse país, que nos outros países não é a mesma coisa. Nos outros países, a cultura letrada, as universidades começaram no século XI. Então, eles têm uma história que nós saltamos. Então, daí o agigantamento da cultura de massa nesse país. Mas o que eu dizia? 3 minutos, estou gastando mais só para contar. Eu dizia o seguinte, até agora a escola pôde ficar paralela aos outros meios de comunicação. Quando a escola queria ser muito criativa, ela fazia grupos de teatro, ou trazia recortes de jornal para dentro da escola. Aquilo que se chamava naquela época educação à distância, era de fato à distância, porque ela era feita por telecursos que tentavam imitar a sala de aula, uma tragédia, uma chatice total. Então, porque a sala de aula, ela ainda tem, mesmo quando ela não é à distância, não é esta potência da presença, o olhar do outro, as paisagens do rosto. Você pode medir até que ponto a pessoa está interessada ou não, não é? Você vai adaptando a sua linguagem e o seu acesso ao outro e ao diálogo em função desta potência da presença. O telecurso era uma tragédia, mas tudo bem. É sempre alguma coisa, é um surplus, e a gente tem que festejar os surplus. Bom, então eu dizia, agora não tem mais como escapar. Está chegando uma tecnologia que vai penetrar na alma dos indivíduos. Essas tecnologias digitais, elas têm um significado muito mais profundo do que a gente imagina. É um salto antropológico de consequências que nós estamos apenas começando a apalpar. Então, é o ser humano que está se modificando profundamente. Então, naquela época, era uma impressão, era uma hipótese, era um pressentimento. A vida e a história me deu razão. Nós estamos testemunhando isto. Então, a hora que ela me falou de formação de professores para o mundo digital, não tem como fugir a esse engajamento. Por mais que eu tivesse ocupada. Falei, tá bom, eu entro. Imediatamente aceitei e já na hora já dei o título do que eu queria falar. Linguagens do nosso tempo. Então, este curso foi preparado com tal esmero. Nós recebemos, aqui, download, um documento de base. Esse documento de base, ele explicitava quais eram as... Aqui, está aqui o comitê inteirinho. Eu não vou gastar muito tempo apresentando para vocês, porque vocês vão ter a possibilidade agora de chegar em casa e navegar cuidadosamente e aprender com isso que está aqui. Tudo. Então, nesse documento de base, que foi entregue a todos os participantes, em várias áreas de conhecimento, inclusive onde os professores ofereciam, eles oferecem, quais são as possibilidades que cada professor pode utilizar dentro da sala de aula para tirar proveito de tudo aquilo que o mundo atual está nos oferecendo. Então, a gente recebeu esse documento de base. Não, é rápido. Só. Esse documento de base, eu trouxe um monte de material, mas só vou ser breve. Eu só estou criando aqui uma espécie de... É uma propaganda mesmo.
Eu sou uma marqueteira deste curso. Então, as coisas boas, eu acredito nisto fielmente. Tudo que é de qualidade, tudo que pode nos levar para frente, tem que ser apontado com dedos muito firmes. E tudo que não é bom, deixa ir para o lixo da história. Não vamos gastar tempo. Então, eu tenho muito orgulho de estar neste projeto. Eu acho que ele é de fundamental importância, embora não tenha admiração nenhuma pelo MEC, desculpe. Mas não é, eu acho que as nossas instituições, elas têm que ser mais fortes do que as vicissitudes deste país. Então, um dos grandes problemas da educação é, inclusive, este. Como as nossas instituições não têm autonomia em relação... Eu moro uma parte do ano na Alemanha, onde as instituições, principalmente as culturais e educacionais, são de uma força inacreditável. E elas não vacilam e nem hesitam e nem oscilam com os humores políticos. Então, eu tenho muito orgulho desse curso. Conclusão. Primeiro recebemos esse documento de base. Depois, nós recebemos, está aqui, documento de base. Estudamos esse documento de base. Depois, um guia de autoria, onde a gente download. Nesse guia de autoria, nós recebíamos uma plataforma de como desenvolver cada um dos núcleos. Então, tudo muito bem articulado, tudo muito sério. Só para vocês terem uma ideia, eu tive que preparar lá, planejando o seu núcleo de estudos. Aí a gente recebia um documento à parte, como é que a gente tinha que fazer o planejamento. Este planejamento era avaliado por pareceristas, tanto é que eu tive que fazer, nós fizemos um primeiro planejamento e ele foi criticado, não é? E do alto do meu orgulho eu tive que ficar humilde e fazer um segundo. Para isso eu pedi o auxílio dos núcleos específicos, que era o núcleo de... Eu falei, me manda o de língua portuguesa, para saber como que eu monto, o que eu estou fazendo errado. Conclusão, tudo muito perfeito. Depois, aí eu estruturei o núcleo, não vai dar para eu entrar no material que eu trouxe, vou só relatar brevemente. Nós estruturamos o núcleo, claro que era um núcleo teórico, linguagens do nosso tempo, quais são elas? Então, criar toda a contextualização da cultura digital, que, de uma certa forma, era uma metalinguagem para aquilo que o curso buscava. Então, aí estruturamos, não é? Comecei a estruturar o primeiro módulo. A gente estruturou o núcleo em módulos, porque o processo de leitura, aqui, quando a pessoa está na tela do computador, o processo de leitura, ele tem uma economia da atenção que é muito diferente do processo de leitura quando eu pego um livro, sento solitária e vou seguindo. É um outro tipo de articulação neural. Então, a gente articulou o nosso núcleo, embora teórico, em módulos, 6 módulos. E dentro de cada módulo, 3 páginas, que é o tempo de atenção da pessoa que lê. Embora existam hoje, não é? Exista o Kindle, ganhei de presente recentemente, porque todo mundo está me convencendo que é melhor ler no Kindle do que no livro, etc. Então, mas quando você está nessa linguagem híbrida, então, são questões com as quais a gente tem que ter familiaridade e intimidade, senão nós não vamos entender nada do que está passando no sistema nervoso central desses jovens, que nós temos a tarefa de educar. Então,
Nós articulamos em módulos. Esses módulos de 3 páginas, com links. Então, a gente estruturou como uma hipermídia. Porque como que você vai falar da hipermídia e da transmídia se você não faz a hipermídia? Então, cria aí um descompasso. Não é como que você vai falar da hipermídia dentro de uma linguagem que é ainda a linguagem do livro. Então, a gente fez esse esforço. E mandamos, não é, o projeto para uma equipe absolutamente maravilhosa lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Está absolutamente de parabéns. Aquela equipe nos atendeu. Não apenas entenderam o que a gente estava propondo, como estavam preparados para responder e acrescentar, links que a gente manda, mas não seria melhor este? Fizeram pesquisas nas redes que foram além daquilo que a gente tinha proposto. Enfim, vale a pena vocês entrarem neste site, vasculharem, navegarem cuidadosamente, porque aqui está uma proposta, não é, que deveria ser levada para muitos rincões deste país. Um dos grandes problemas que nós temos, embora com toda a modéstia do meu diagnóstico, nosso país sofre de descontinuidade. Nós não temos continuidade. É uma luta feroz para ter continuidade naquilo que nós fazemos. A inteligência, o conhecimento não caminham sem continuidade. 2, o país é imenso, cheio de diferenças. O outro grande problema é o da dispersão. Há núcleos neste país bastante admiráveis, mas eles estão dispersos, não criam a rede, e nós estamos no mundo das redes. Muito obrigada. Obrigado, Lúcia. Eu não sabia que você era tão fã desse curso. É um prazer, porque eu participei desse grupo e realmente é uma pena que nem o projeto piloto eles conseguiram terminar por falta de recurso. E está aí à disposição, ele está aberto, a pessoa pode entrar, navegar e entender como é que foi feito. Bom, rapidamente, então, a gente passa para o professor Daniel, por favor. Bom, eu queria agradecer a instituição como um todo, mas principalmente na pessoa dos 2 colegas que me fizeram contato. Diretamente foi mais o Duíne, mas eu sei que tinha um grupo como os professores dessa instituição que estava envolvido. Então, eu queria agradecer à instituição, agradecer à organização do evento como um todo, agradecer às pessoas que colaboraram para esse evento acontecer. Eu entendo que é um evento importantíssimo para todos da educação à distância, até por uma mesa que foi um presente, uma palestra rápida atrás da outra. Gostei muito do que cada um disse. O Luiz Carlos, o Lito, o João. Eu não tenho aquela forma metafórica interessante de falar como o João falou, mas aprendi com cada um das rápidas falas. Esse agradecimento tem alguns motivos para representar a honra que para mim estar aqui com esse grupo todo. Alguns colegas que, teoricamente ou afetivamente, representam muito para mim ao longo da minha trajetória. Inclusive, a honra de estar aqui com o Valente, a Santaella, numa conversa sobre essa discussão de educação à distância, educação e tecnologia como um todo. A Unicamp, para mim, representa muito. Em 98 e 99, eu estive aqui, já que comentaram na mesa anterior, na mesa de abertura, sobre preconceito, eu me vi em cada uma das falas, inclusive nesse sentido.
Eu tentei entrar na pós-graduação aqui nessa instituição em 98, 99, com um projeto de análise crítica, análise marxiana, dos trabalhadores da educação virtual, e nenhuma das duas vezes, pela temática, foi possível ficar, e acabei indo para outra instituição. Curiosamente, também na instituição que represento hoje, que é a Universidade Federal de São Carlos, também a temática não era muito bem aceita. Felizmente, consegui... pela UFMG, não abandonei a temática, troquei de instituição, mas não troquei de temática, eu gosto muito disso. Estão completando agora 22 anos que trabalho com educação à distância e com muito gosto e muita crença de que é uma tecnologia, é uma organização educacional de ensino-aprendizagem que merece todo o crédito do mundo, porque tem certas coisas que pela educação presencial já não conseguimos fazer e tem a educação à distância como um elemento adicional. Bom, me pediram no começo para fazer uma fala sobre a constituição da docência na educação virtual, na educação à distância, e eu pretendia fazer um apanhado geral do que tenho visto, estudado, trabalhado, e especialmente pelas dificuldades, pela forma de como não fazer educação à distância que aprendemos ao longo da vida. Mas como a semana passada a organização me pediu um PowerPoint, eu tive que remodelar a forma de falar, e agora, há pouco, me deram um pouquinho mais que 3 minutos, viu, Lúcia, para falar, mas, enfim, dos 40 minutos que haviam me dado, eu combinei com o Valente que vou tentar falar em um pouco menos de tempo, em respeito aos colegas que estão participando e às outras mesas que virão depois. Mas o que eu fiz, então, já que me pediram para sistematizar numa apresentação, foi tentar pegar certos resultados que conseguimos ao longo dos últimos anos, em pesquisas que a gente vem feito, casando um pouco com a experiência que a gente vem desenvolvendo, tanto em universidades que trabalhei antes da Universidade Federal de São Carlos, a exemplo da Universidade Federal de Viçosa, onde eu me graduei e trabalhei durante algum tempo, inclusive com educação à distância, e principalmente antes da UFSCar, na Universidade do Estado de Minas Gerais, na UENG, onde trabalhamos também num projeto muito interessante chamado Veredas, e que aprendi muito, reaprendi muito o que eu tinha certezas, das minhas certezas que tinha em relação à educação à distância. Então, a minha proposta aqui é trazer alguns elementos para a nossa conversa, para um possível debate ao longo do evento. Imagino que não vai ter muito tempo para diálogo aqui, mas podemos dialogar em outras instâncias, em outros momentos, sobre o assunto. Espero que que atenda às expectativas, no sentido de trazer um conjunto de informações que são fruto de pesquisas, de levantamentos estatísticos, levantamentos de dados qualitativos e quantitativos, que é o que eu me proponho aqui. Então, o foco é esse, de caracterizar e trazer as principais características da constituição da docência em termos de quando ela se desenvolve por meios virtuais, por meio da educação à distância. Com esse objetivo, eu começo a conversa falando um pouquinho da confusão que tem na área, uma confusão terminológica, uma confusão teórica do ponto de vista de entendimento dos conceitos. E esse eu creio que tem sido um dos principais motivos de discussões nas defesas de teses que costumam participar, tanto dos meus orientandos quanto de outros orientandos que participam, inclusive aqui na Unicamp, vim aqui já numa meia dúzia de defesas, sempre voltando para a educação e tecnologia, principalmente a educação à distância, e essa confusão ela acontece. Então, era mais para dizer um primeiro fato. Essa área da educação à distância ela é tem uma certa proliferação, uma certa quantidade, uma profusão terminológica e que traz erros na hora de analisar. Só para dar um pequeno exemplo, a gente fala que é muito frequente encontrar uma frase do tipo: professor não domina tecnologias. É muito frequente mesmo. E a gente sabe, como vimos aqui agora, que o professor domina muito bem o quadrigiz, domina muito bem a linguagem, domina muito bem outras formas de tecnologia. Ele pode até dominar menos se eu especificar. Alguns professores não dominam muito bem as tecnologias digitais ou as tecnologias de tempos da cibercultura ou da cultura digital. Enfim, então essa questão de terminologia para mim é importante, tanto é que agora muitos colegas aqui dessa sala estão convidados, inclusive os 2 colegas de mesa, para um dicionário que estamos compondo agora, um dicionário de educação e tecnologia, um dicionário crítico de educação e tecnologia, o tomo 1, e o tomo 2, um dicionário crítico de educação à distância.
Então, deve sair agora pela Papyrus em breve esse dicionário, que é essa preocupação que tenho de esclarecer os conceitos. Então, quando eu falo em professor, é muito comum a gente escutar por aí dizer que que tutor não é professor. E não é mesmo, nem etimologicamente, nem na prática. Mas o tutor é um docente, talvez, na educação à distância, mais importante do que o próprio professor, do ponto de vista pedagógico. Então, essas terminologias fazem com que eu me preocupe um pouco mais em entender os porquês e as definições, as raízes etimológicas das expressões. Exatamente para poder esclarecer. Quando falamos em docência virtual, eu não estou falando só de docência online. Eu estou falando de docência na educação à distância, que não é sinônimo de educação online. Educação online é uma configuração para a modalidade de educação à distância. É uma possível configuração. Ensino à distância é uma outra possível configuração, que não necessariamente é sinônimo de educação online. E por aí vai. Eu poderia listar aqui uma centena. O dicionário está com aproximadamente 320 verbetes para serem definidos por especialistas na área. Inclusive, eu estou já recebendo alguns, mas curioso para saber como vai ser. E espero que seja uma ótima contribuição para um grupo interessado em educação à distância e educação em tecnologia. Nesse sentido, eu queria logo de início dizer que essa preocupação está no foco do nosso grupo de pesquisa, quando a gente coloca a preocupação de entender o que estamos referindo ou o que estamos analisando. Bom, enfim. Então, a minha ideia então, foi trazer aqui alguns resultados, pensando no que nós temos feito em termos de docência virtual, em termos de tutoria, em termos de polidocência, que é uma terminologia, uma categoria de análise que acabamos desenvolvendo para entender um pouco melhor a docência virtual, e em termos de outras pesquisas que a gente vem falando, mas que não é foco dessa conversa de hoje. Resistência da comunidade, o preconceito, resistência da comunidade, tanto alunos quanto professores, parceiros, quanto a própria sociedade e os possíveis alunos, perfil de aluno da EAD, a questão da evasão, gestão, mobilidade, enfim. O nosso grupo de pesquisa tem feito algumas pesquisas, a nossa instituição como um todo. Eu oriento em 2 programas de pós-graduação, um em educação e outro em ciência, tecnologia e sociedade, e o foco é sempre esse. E o que eu apresento a partir dessa tela aqui são alguns resultados bem sintéticos, já que o tempo aqui ele é escasso. O que é uma pena do nosso modelo de evento atual, já que é o que é possível. Mas fiquei muito feliz, mesmo sendo pouco tempo, porque conseguiram, e parabenizo a organização do evento, colocar várias temáticas seguidas a ponto de, se não der tempo de discutirmos aqui, dá tempo do grupo conhecer pontos e pode procurar pelo especialista, pode procurar pelos colegas, ou em um ou em outro momento nós podemos trazer para o debate o que cada um vai trazendo como informação, como um elemento para a discussão. Então, em termos de docência, nos preocupa essa questão da formação desse educador para a docência virtual e nos preocupa a base de conhecimento que ele tem que ter para realizar um bom trabalho à distância, que conhecimentos são essenciais para além dos conhecimentos que a gente tem na educação presencial. As condições de trabalho, que é um dos focos que me incomoda muito em relação ao que o professor Luiz Carlos Freitas comentou agora há pouco. Eu tenho uma matriz de análise teórica, o meu modelo de análise é o histórico dialético, então eu tenho essa preocupação de saber o que está por trás das análises, e isso faz com que a gente comece a pensar as coisas pelo sim e pelo não, para a gente conseguir realizar melhor. Eu tenho como princípio que, se entendemos o como não fazer, eu já tenho um bom ponto de partida, eu já tenho que inventar outras formas de fazer, e isso me traz uma maior tranquilidade. Para a gente pensar a docência virtual, eu recomendaria que, no mínimo, essas 3 categorias aí estivessem no foco da análise. A formação do educador, a prática pedagógica dele, o dia a dia dele, e a profissionalização dessa figura, que pode ser um tutor, pode ser um professor, o professor pode ser o formador que acompanha os alunos e os tutores, ou pode ser o docente que elabora os materiais, docente autor, e por aí vai. Então, isso influencia na configuração da docência, que é o que nós vamos apresentar aqui nas próximas telas. Logo no começo, ao definir o que é docência, a gente já percebeu que algumas perguntas se interrelacionam para buscar uma resposta a essa pergunta. Então, quando eu pergunto para mim mesmo o que é docência, e se eu volto a perguntar o que é docência na educação à distância ou na educação virtual, eu já começo a perceber que não necessariamente é a mesma coisa e já tenho que agregar alguns elementos a mais. Por exemplo, eu tenho que entender como é que ela se configura. E apesar da docência ter a mesma base na educação presencial e virtual, eu tenho clareza de que a configuração dela é bem diferente.
Só porque mudamos os tempos e os espaços, só porque tivemos uma reconfiguração espaço-temporal do processo de ensino-aprendizagem, já mudou a configuração que me possibilita analisar a docência ou não. A partir daí, perguntas vão surgindo. Por exemplo, as implicações positivas e negativas, que são muitas, as positivas e as negativas, em relação a essa proposta de configuração ou de reconfiguração da docência. E isso me traz aqui na pauta como o que nós... Para facilitar a busca de respostas a essa definição de docência virtual, a configuração da docência virtual, essas duas perguntas aí em amarelo nos foram apresentadas e reapresentadas o tempo todo. Então, para eu entender o que é docência, eu tenho que me perguntar logo de cara, em que consiste o trabalho docente na modalidade de EAD? O que é a docência ali? Aí eu já começo a me responder se tutor é docente ou não é docente. Pensando o professor como uma profissão e o tutor como uma profissão, mesmo não reconhecida no catálogo de profissões do governo federal, do Ministério do Trabalho, mas ao menos o fazer que desse tutor é um fazer docente. Então, só de pensar nessas duas figuras, o professor autor, o professor formador versus o professor tutor, logo de cara, ao perguntar no que consiste, já entro em conflito. Se o que consiste o trabalho docente na modalidade de EAD é o acompanhamento do aluno, preparação do conteúdo, organização pedagógica, preparação de interações e acompanhamento das discussões juntamente com os tutores e tudo mais, logo de início eu vou chegar à conclusão que o professor também não seria o docente da EAD, já que ele não faz todo o processo. Não necessariamente a educação à distância pode ser um processo de configuração coletiva. Então, já muda um pouco esse processo. Então, buscar resposta para aquelas perguntas no começo exige que eu responda a essa primeira pergunta aí em amarelo. Da mesma forma, a segunda pergunta aí em uma cor mais amarelada. Quem é que toma a decisão pedagógica na hora da relação com o aluno? Quando eu pergunto isso, logo já me vem a resposta de que parece-me que o tutor é mais educador do que o professor autor, por exemplo. Obviamente, o autor toma decisões pedagógicas ao elaborar, então ele também compõe, ele entra nesse quem, dessa segunda pergunta. Então, ao pensar todo esse processo, a gente começou a desenvolver algumas pesquisas na UFSCar. Antes da UFSCar, desde a minha graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, o foco é sempre esse de educação em tecnologias, particularmente a educação à distância, mas especialmente depois que constituímos o Grupo Horizontes aqui na UFSCar, a gente vem tentando entender mais a educação à distância como um todo. E eu trago aqui resultados de uma primeira análise que fizemos lá em 2007 para 2010, que as etapas são muito similares entre docência virtual e presencial. O que muda é a forma como elas se configuram. Então, todo professor na educação presencial virtual tem que conceber a disciplina, e já sabemos, e todos nós sabemos como é que se concebe uma disciplina na educação presencial. Temos que pensar na gestão da turma, temos que pensar na avaliação do processo, inclusive do próprio fazer, e também na avaliação da disciplina como um todo, e também esse gerenciamento que temos, tanto na educação presencial e virtual. Então, falando de modo geral, não muda muito, mas a forma muda completamente. Inclusive, quando a gente tem mais do que 50 ou 60 alunos, que passa a ser um pouco mais difícil de trabalhar um professor sem o auxílio de um outro profissional, no caso, o tutor. Se a gente pensar em educação à distância unidocente, ou seja, um único professor similar à educação presencial, ela é possível e temos isso em muitas instituições brasileiras e principalmente em outros países. A exemplo da Universidade Aberta de Portugal, que não tem a figura do tutor em muitas das ofertas. Para poder entender essas diferenças, para poder entender como é essa configuração da docência virtual, a gente acabou criando um termo, não era porque nós queríamos inventar uma nova terminologia, mas a gente precisava de uma categoria de análise para entender a docência virtual. A gente deu, por acaso, esse nome de polidocência, tudo junto, eu coloquei um parênteses só para entender a ideia do porquê teve que pensar nessa polidocência, é porque geralmente existe por trás da educação à distância uma intenção, como foi dito aqui, tanto por quem defende a expansão da EAD, quanto para quem defende um cuidado maior com a educação à distância, na mesa anterior, uma certa expectativa de que a educação à distância possa ser escalável, possa atender maior quantidade de pessoas. E quando a gente começa a pensar em escala, quando a gente começa a pensar em maior quantidade de alunos sendo atendido por um educador, é difícil não ser uma docência coletiva.
não envolver tutores, não envolver mais docentes e começa a complicar a docência virtual, e a gente precisa de entender melhor esse processo e, por isso, a necessidade de entendimento teórico e precisaria de uma categoria de análise para analisar isso aí. Então, polidocência para a gente não é exatamente uma docência coletiva, é uma categoria de análise para entender a coisa fazer pedagógico na educação à distância. Isso faz com que a gente comece a pensar que a docência ela é uma ação participativa, no caso da educação à distância, já que tem um grupo de assessores ali, e que isso tende para um processo de fragmentação ou eu diria, de colaboração. E aí entra um processo de análise mais crítica, especialmente quando vamos para a noção de fragmentação da docência nesse coletivo de trabalho, com alguns exemplos bem críticos. Eu poderia exemplificar aqui, mas eu vou deixar para uma outra ocasião, se der tempo, por exemplo, em forma de pergunta ou em outra situação. E também a colaboração, que geralmente é positiva. As consequências e as vantagens e desvantagens da docência virtual, em termos de colaboração, quase sempre são positivas. Pelo contrário, quase sempre negativo. Mas não quer dizer que essa fragmentação seja de tudo negativo, já que ela é necessária e traz certos aspectos que merecem um pouco de atenção pelo lado positivo também. Pensando pela polidocência, a gente tem que entender quais são as figuras que comporiam ou que influenciariam a docência se fôssemos analisá-la como similar à educação presencial. Nós temos um docente autor que pega pedaço desse fazer pedagógico presencial, nós temos o docente formador, nós temos o docente tutor virtual, o docente tutor presencial, que geralmente existe, mas não sempre, e também alguns profissionais que, embora não sejam educadores, não sejam docentes, eles influenciam diretamente a qualidade do fazer pedagógico na educação à distância. A exemplo do projetista educacional ou design institucional, como alguns preferem chamar, a exemplo do equipe, do editor de ambientes virtuais de aprendizagem, e por aí vai. Então, ao pensar nesse coletivo de trabalho, a polidocência nos ajuda a entender os cuidados que temos que ter em termos de fragmentação e colaboração, que, como eu disse agora há pouco, as vantagens e desvantagens em ambos, e que a gente pode ter muita clareza ao perceber que, do ponto de vista profissional, por exemplo, pensar a fragmentação é importantíssimo. À medida que eu vou pensar em parcelarizar o trabalho, já estou pensando em precarização logo de cara. Só que não quer dizer que seja de tudo ruim. Nós temos que ter um pouco mais de cuidado. E daí também a noção de colaboração, que nem sempre é visto como positivo, embora seja geralmente positiva a análise que a gente pode fazer em termos de polidocência ou de docência virtual. Em outras pesquisas, a gente, inclusive do pós-doutorado, a gente fez um levantamento de como é que nas universidades públicas do Brasil, ao menos, nas 100 e poucas, nas 100, arredondando aí, 100 universidades parceiras do Sistema Universidade Aberta do Brasil, como é que a docência tem se configurado. Então, eu levantei dados de 56 instituições que toparam participar dessa pesquisa, das 100 instituições, e fui tentando entender como é que a docência acontecia por lá. E montei 4 tipos de configuração da docência. Primeiro, esse é o mais comum, já que é parte do princípio da orientação legal que o MEC traz para a gente. Então, seria uma docência que tem um docente autor, que pode ou não ser, aquele pontilhadinho ali é muito importante, entre o docente autor. Deixa eu ver se o ponteiro está funcionando aqui. Bom, não está. Enfim. O docente autor e o docente formador é uma configuração que pode ser ou não o mesmo profissional, mas existe nas UABs do Brasil em situações em que não é o mesmo. Eu acho de um pecado tremendo não ser o mesmo, porque o professor perde a oportunidade de repensar seu material didático em função das dificuldades que ele encontra na primeira oferta, na segunda oferta, e por aí vai. Mas existem no Brasil, nas universidades públicas, esse modelo, em que o docente autor e o docente formador são a mesma figura, o mesmo profissional, e outros modelos em que não são. Por isso, deixei pontilhado. O restante aqui é muito comum no sistema UAB, é o que predomina, porque legalmente é a primeira organização. O docente formador ele é assessorado diretamente por um docente tutor virtual e por um docente tutor presencial, e está pontilhado a relação dele com o estudante, porque nem sempre ele mantém essa relação com o estudante nos modelos das universidades públicas, federais, estaduais e institutos. E nessa relação com o material didático, o aluno tem o apoio ali do professor e do tutor virtual e do tutor presencial, e indiretamente do docente formador. Ok, eu consigo.
Também na Universidade Aberta do Brasil, temos aqui um segundo tipo, que eu chamei de tipo B, que é por fora desse lilás ali, é sempre padrão. É o aluno, é a gestão, tem uma coordenação de curso, tem uma secretaria, enfim, essa parte não interessa no foco da conversa de hoje, que é o foco na docência. Nesse caso aqui, a docência já não conta com tutores, observem bem. Significa que vai ser difícil trabalhar com mais do que 30 ou 40 alunos. Então é importante pensar que um modelo para outro vai afetar questões como escalabilidade, valor e questões pedagógicas. Observem que o docente autor ali pode ser ou não o docente formador, e observem também que, como eu disse agora há pouco, é um modelo da Universidade Aberta do Brasil. Então é um modelo público, financiado da mesma forma como aquele primeiro. Então esse modelo aqui eu encontrei mais em especializações, não encontrei ele para graduações, mas é um segundo modelo. Esse é um terceiro modelo em que não temos o docente formador. Temos só um conjunto de docentes tutores que pegaram o material didático que um docente formador, que eles geralmente nem conhecem, e foram replicar aquele material. E aí entra um pecado pedagógico tremendo, que nem vem ao caso aqui entrar no detalhe, mas já dá para perceber de imediato. Se o docente, se quem elaborou o material didático não conhece ou não convive com quem elaborou, com quem vai acompanhar os alunos, as chances de perdas pedagógicas são imensas. E por último, temos esse modelo que muda pouco, mas ao menos é um pouquinho melhor pedagogicamente do que esse anterior. Então, esse modelo aqui, ele é um pouquinho melhor. Mas, de novo, voltando lá no primeiro, esse modelo é o padrão e é o que seria mais adequado se pensássemos numa proposta de graduação à distância. Bom, esse aqui é o resultado de umas 3 ou 4 pesquisas minhas e de orientandos, e que, como conclusão, a gente chegou em algumas inferências. Por exemplo, quando o profissional é o mesmo nas várias etapas, o material didático melhora muito. Para vocês terem uma ideia, nenhum professor dos nossos 280 professores envolvidos com educação à distância acha que na segunda oferta ele oferta igual à primeira oferta. Ele recompõe o material didático, ele recompõe o material, as suas webconferências, as suas relações com os alunos. Óbvio, isso é algo natural, já que na educação presencial também isso acontece. Daí a importância dele ser o mesmo na primeira oferta, na segunda oferta, e que ele preferencialmente acompanhe os alunos de alguma forma. Então, essa é uma certeza uma inferência que nós tiramos com os dados de algumas coletas. A ideia da polidocência, ela representa tensões nessa relação, coletivo de trabalho. Tivemos situações bastante delicadas na nossa instituição, em que tutores e professores se estranharam, e até porque o tutor tinha alguma razão na relação com o aluno e o professor. Enfim, situações delicadas em função das tensões que existem profissionais nessa relação aí coletiva, e que também há muita aprendizagem nesse coletivo de trabalho. A docência virtual, ela não necessariamente ela é coletiva na EAD, é possível ter uma unidocência, mas não é escalável, como disse agora há pouco. As figuras que a gente achava que ia ser, no começo da Universidade Aberta do Brasil, na minha instituição, a gente imaginava, e aqui temos alguns colegas de lá que devem se lembrar. Temos aqui a Angélica, a Priscila, a Ana Paula, a Cleide e o Mário, que estão conosco desde o comecinho. Deve ter mais alguns aí que também conhecem o nosso trabalho. E lá no comecinho a gente imaginava que algumas figuras seriam temporárias. A exemplo do projetista educacional. A gente imaginava que esse profissional que ajuda o professor a organizar o material didático lá no começo do curso, que com o tempo os professores iam incorporando esse conhecimento e esse saber, e que eles passariam a ser temporários depois, o professor resolveria com seus alunos e tudo mais. Não era tão simples. Aí, também, isso vale para o editor de ambiente virtual, vale também para o tutor, mas, enfim, algumas conclusões é que eles não são tão temporários quanto a gente imaginava. Passaram-se 11 anos e continuamos com eles lá firmes e fortes, e sem eles eu mesmo não daria conta de ativar tantas formas de... a minha disciplina não seria tão legal. Então, é uma outra inferência que chegamos. As condições de trabalho, nem vou entrar aqui na discussão, porque eu sei que os colegas aqui vão falar desse assunto já. O meu tempo também está finalizando. Questão de flexibilidade pedagógica do ponto de vista do aluno e do professor. Temos aí bastante questões para discutir em relação a isso. Eu vou me dar o direito de falar um pouquinho só sobre uma terminologia denominada TPEC, que é uma espécie de... technological, pedagogical, enfim, os saberes que o professor tem, está aqui na próxima tela, os saberes que o professor deve ter para educar. Se a teoria da formação do professor
EAD, ou pré-internet, ela se baseava muito nessa ideia de que um professor tem que dominar o conteúdo e também tem que dominar conhecimentos pedagógicos. Se a gente pegar aí as teorias da formação do professor ao longo dos últimos 30 ou 40 anos, a gente vai basicamente se assentar nessa ideia. Ele tem que dominar um conteúdo e ele tem que dominar conhecimentos pedagógicos. E aí, essa interseção entre um e outro, os autores, a exemplo aqui de um autor muito, que é a nossa linha de formação de professor na UFSCar defende muito, que seria o Schumann, o Lee Schumann, e no Brasil a Mizukami, a Regina Tancredi, a Aline Reale, elas têm uma contribuição de trazer para o Brasil nesse sentido de disseminar essa ideia de como sistematizar teoricamente a formação do professor. Juntamente então essa interseção seria o conhecimento, todo professor deveria ter um conhecimento pedagógico de conteúdo. O que aquela ideia do DZPEC traz para a discussão? E aqui nós temos alguns colegas especialistas nisso. É a ideia de que o conhecimento pedagógico e o conhecimento de conteúdo, ele precisa de um outro conhecimento que é domínio de tecnologias. A exemplo da linguagem, como aqui a nossa adorável Lúcia Santaella disse que a linguagem é uma das principais tecnologias, se não a principal. Então, nós temos que ter alguma tecnologia necessariamente para educar. Eu não consigo comunicar sem utilizar alguma tecnologia dentro de sala de aula. E na educação à distância, isso ganha um peso muito grande. E aí surge a ideia do DZPEC, que seria essa interseção dos três campos. O conhecimento pedagógico versus mais conhecimento de conteúdo, mais conhecimento tecnológico, geraria aquela interseção que é o conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo, que no inglês tem essa sigla aí, TPACK. Então, essa é uma outra questão. Eu vou passar bem rapidamente aqui Então, eu falei primeiro da Constituição da Docência, depois falei de questão dos saberes, não dá para explorar aqui. Isso aqui já é uma outra pesquisa, já é uma quarta pesquisa do que eu venho apresentando até agora, mas eu vou passar bem rapidamente, se der tempo eu posso dialogar com vocês. O método que a gente adotou para essa pesquisa, ele é denominado como bibliometria, que também é conhecido como cientometria ou infometria, mas que é um pouco parecido com o que alguns de nós fazemos, sem saber o nome, como revisão sistemática do conhecimento. Por acaso, os profissionais da ciência da informação têm esse nome desde a década de 60 e é bem interessante. Na prática, o que quer dizer? É tentar entender como é que a produção científica em determinada área vem acontecendo, em termos de tendências, em termos de lacunas, em termos de proposta, de finalidade e por aí vai. Então, nós apresentamos lá uma proposta de pesquisa para entender como é que as pesquisas em educação à distância vêm acontecendo no âmbito de programas de pós-graduação em educação. Então, na prática, o que fizemos? Pegamos todas as teses disponíveis virtualmente em todos os programas de pós-graduação carimbados pela CAPES, como nota máxima, dos 5 em diante, pegamos todos, que tinham disponíveis teses virtualmente. Pegamos todos os títulos, todos os termos-chave, catalogamos tudo, inclusive com resumo, e fizemos um estudo de quais temas que mais aparecem, quais que menos aparecem, quais falam de EAD e por aí vai. Sintetizando a pesquisa, que levaria um pouco de mais de tempo para entender, percebemos logo de cara que de teses e artigos em educação, são 4.800 artigos e 4.600... eu não lembro se são 4.638 ou 4.368. O número próximo, com certeza, aí caminha para bem acima de 4.000. Dessas teses e desses artigos, somando tudo aí, são mais ou menos 7.000 produções, vamos arredondar assim, é perceptível, esse diagrama aqui, esse diagrama indica que formação de professor ou docência é disparado o tema quase 38% dos trabalhos discutem docência nas teses de doutorado, só tese de doutorado, não tem mestrado, e nos artigos científicos das revistas que elegemos, todas elas carimbadas como A pelo Qualis. E observe o tamanhozinho ali que está a educação à distância, mas aparece. Eu fiquei de alguma forma feliz, porque entre os 10 termos que nós temos, a educação à distância, são 83 teses nesse universo de 4.368 teses, aproximadamente. Então, esse é o diagrama que representaria. Então, observem que o professor está em destaque, tanto nas teses em geral e também nas teses voltadas para a educação à distância.
Se a gente tirar ali a palavra educação à distância, percebe que formação de professor, tutoria, professor, enfim, formação também está com grande destaque. Essa temática é a mais estudada, né, nas teses de educação à distância. Aqui embaixo, eu mesmo resolvi ler cada um dos resumos, eu com 2 doutorandos, ler cada resumo das teses e nós mesmos atribuirmos 2 temáticas, dois rótulos, 2 termos-chave para cada uma das 83 teses, e a gente chega nesse diagrama de baixo aí, observando que ambientes virtuais, docência, formação de professor são os 3 temas mais trabalhados e que, se somarmos tutoria, mais docência, mais formação de professor, a gente é bem maior do que ambiente virtual de aprendizagem também. Bom, e aqui tem alguma conclusão em relação a essa tese, como eu vejo aqui embaixo, olha só, o que 60% das teses de educação à distância tem o foco na educação à distância. Daquelas 83 teses de EAD, a docência está em 60% dessas teses. Tem mais 1 minuto ou menos? Ou finalizo? Ok, então tá. Então eu não vou apresentar. Aqui seria uma outra pesquisa que eu fiz um levantamento nas universidades UAB de como é que nas universidades públicas a docência tem se configurado. A docência, em termos de se o professor trabalha com educação presencial ou não, a institucionalização da docência na instituição, questão do esforço docente e por aí vai. E aqui seria o fechamento já, e é isso. Aqui é só em alguns livros que a gente tem sistematizado essas pesquisas todas, e é isso. Obrigado, desculpa pelo tempo, e de novo, parabéns ao grupo pelo trabalho. Anel, obrigado. Desculpa aí acelerar. A gente não tem tempo para pergunta, a gente vai passar para o café, é isso? Então, convidamos para o café. Obrigado.